E aí, gente, tudo bem? Estudando pronomes, né, que é uma classe gramatical que se refere sempre a um termo anterior, substituindo, ou então estende um pouco o significado, né, ele fica próximo com essa palavra, estendendo um pouco o significado dela. Estamos estudando pronomes pessoais do caso oblíquo. E aqui aparece um segundo quadro de oblíquos muito importante, que são os oblíquos tônicos. O que é tônico, né? Tônico eu tenho que lembrar, né? Quando eu quero crescer o meu cabelo ali, principalmente os homens que vão ficando carecas, eles apelam ao quê? Ao tônico capilar. É ou não é? Tônico é uma coisa que é forte. Português é a mesma coisa. Tônico, né, tem uma pronúncia mais forte. E o átono é a pronúncia mais fraca. Beleza? Continuando então. Vamos ver o quadrinho aqui. Primeira pessoa do singular, eu, é o mim e comigo. A segunda, do tu, ti, contigo. A terceira do singular, que eu, ele e ela, é correspondente. Acaba sendo ele e ela também. A primeira pessoa do plural nós é o nós conosco. A segunda pessoa do plural vós é o vós convosco. E a terceira pessoa do plural eles e elas é eles e elas também. Ok? Então, nesses dois casos, os pronomes eles vão coincidir. Tá? A gente vai ver como é que vai acontecer isso na prática, que é sempre bom. Né? Eu não posso ter só o conceito, nem só tenho que ter a prática. Eu tenho que ter os dois juntos. Né? Os dois juntos, aí sim. Né? Aí dá aquele curso completo. Observe que as únicas formas próprias do pronome tônico são a primeira pessoa mim e a segunda pessoa ti. As demais, elas repetem a forma do pronome pessoal do caso reto, que era o ele e ela, blá, blá, blá. Ok? As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronome do caso reto. Por exemplo, eu tenho uma preposição ali no meio, não posso colocar um pronome do caso reto depois de preposição. Ai, professora, mas o que é preposição? Memorize o quadro das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as preposições, as essenciais preposições da nossa língua portuguesa. Então, eu tenho que saber o que é preposição. Senão vai falar, ah, tem esse conceito aqui. Ah, mas não sei o que é preposição. Pronto, já foi tudo por água abaixo, né? Então, lembrem-se o que é a preposição. E a preposição é aquela palavrinha que está ali, que ela não tem um significado especial sozinha, né? Ela serve ali como uma ponte, né? Por exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem casa, casa com alguém. Né? Então, com, de, para, né? Tudo isso é preposição. Então, tenham em mente as preposições, tá? É o que eu sempre falo, não dá mais, né, na altura do campeonato, né, para falar linguagem popular, a gente fica, ai, não sei o que é preposição, não sei o que é... Não, não pode. Você tem que saber, tá bom? Então, vamos lá. Pronomes do caso oblíquo e nunca do caso reto. Nos contextos interlocutivos que exigem uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados desta forma. Aí a gente vai entrar na prática. Não há mais nada entre mim e ti. Ok? Por que eu usei o mim, que é oblíquo, e não usei o eu, que é o reto? Simplesmente por causa da querida preposição entre. É uma das palavras, né, cuja classe é denominada preposição. Então, apareceu preposição, nada de eu, hein? Nada de eu. E aí, gente, não caiam nas pegadinhas, né? Vai ter aquela questão ali no concurso público, analise a questão que está correta, ou analise a questão que está incorreta do ponto de vista da norma culta, da língua portuguesa, blá, blá, enfim, tá? Aí vai estar ali. Aí vai aparecer, não há mais nada entre eu e ti. E aí você vai achar que pode ser que esteja certa. Por quê? Porque, erroneamente, nós falamos assim de vez em quando, né? Acaba criando um hábito, né? Ao falar, porque no falar a gente não utiliza a linguagem formal o tempo todo. Muito pelo contrário. Utilizamos a linguagem popular cotidiana. E essa linguagem coloquial, né?
Infelizmente, às vezes não tem nada a ver com a linguagem da gramática normativa. Então, aqui a gente tem que ter um outro olhar. Temos que ter muito mais atenção, ok? Então, entre mim e ti. Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. Entre ti, tá? Mesma coisa aqui em cima. Não há nenhuma acusação contra mim. E nunca contra eu. Por quê? Contra a preposição, gente. Não vá sem mim. Sem também. Sem é preposição. Beleza? Beleza? Vamos lá. Lendo um pouquinho mais. Há construções em que a preposição, apesar de surgir anteposta a um pronome, serve para introduzir uma oração cujo verbo está no infinitivo. Nesses casos, o verbo pode ter sujeito expresso. Se esse sujeito for um pronome, deverá ser caso reto. Exemplo. Trouxeram vários vestidos para eu experimentar, não vá sem eu mandar. Trocando em miúdos, né? Dá a impressão assim que lendo aqui nessa linguagem, a gente não consegue entender muito. Mas por isso que a professora está aqui para te ajudar. Ah, agora sim, agora eu vou clarear a tua mente. Quer ver? Por que que aqui... Ah, professora, aqui apareceu uma preposição, não era para eu usar mim? Sim, se, ó, a condicional se, acabasse aqui. Trouxeram vários vestidos para mim. Acabou. Só que apareceu um elemento novo, é um verbo. E mim não conjuga verbo, tá? Apareceu um verbo, o que aconteceu com esse aqui? Ele vira sujeito, né? Acaba tendo uma outra oração, por causa que eu tenho outro verbo, outra oração. Ah, então equivale a dizer que esse pronome aqui já vai ser um sujeito. E qual que é o pronome do sujeito? É o reto. Então, eu posso fazer de duas formas. Trouxeram vários vestidos para mim. Perfeito. Ou trouxeram vários vestidos para eu experimentar. Simplesmente porque apareceu esse verbo aqui. Apareceu o verbo, eu esqueço do mim. Esqueço do ti. Esqueço o oblíquo e volto para o reto. Percebe? Olha lá. Não vá sem eu mandar. Se parasse aqui, pessoal, não vá sem mim. Pronto. Só que apareceu mandar. Mandar é verbo. Não vá sem eu mandar. Porque eu mandar. Quem mandar? Eu aqui já virou sujeito. Então virou sujeito, tem que ser o quê? O reto. Viram? Viram como é simples? Não é tão difícil. Aqui a gente fala um monte de coisa, a linguagem às vezes parece até um pouco pesada, né? Mas com a explicação você percebe que não. É mais simples do que você imagina, não é? Então, dessa forma aí não tem problemas. Vamos para o próximo conceito aqui. A combinação da preposição com e alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente exercem a função de adjunto adverbial de companhia, claro, né? Com quem que nós vamos com quem? Ah, vem conosco, vem comigo, companhia, né? Por exemplo, ele carregava o documento consigo, né? É o mesmo que eu dizer, ele carregava o documento com ele mesmo. Mas é muito mais fácil, né? Muito mais conciso eu falar consigo, né? Fica melhor. As formas conosco e convosco são substituídas por com nós e com vós. Só que assim, nem sempre, num caso específico, tá? Cuidado. Quando os pronomes pessoais são reforçados por palavras como outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou algum numeral. Exemplo, você terá de viajar com nós todos. Gente, se não tivesse esse todos, era você terá de viajar conosco. Pela linguagem formal. Eu não posso falar você terá de viajar com nós, que aí vira a linguagem dos mano, né? Nada contra. Mas para a língua formal não pode, né? Na formal não pode. Que seria até pior, que aí você teria que falar, você terá de viajar com nós, não é? Que fica um pouquinho pior, só para prejudicar um pouco mais a língua.
Então, aqui não. Esquece a linguagem ali da comunidade, do gueto, esquece, deixa para falar com eles, beleza, bonitinho, mas concurso público, né? Aí já é outro nível, tem que pensar diferente. Então, você terá de viajar conosco, ok. Agora, você terá que viajar com nós todos, aí tudo bem, porque apareceu todos. Aí eu posso mudar essa construção. Estávamos com vós outros quando chegaram as más notícias. Beleza, apareceu. E ele disse que iria com nós três, também apareceu um elemento. Aí a gramática permite. Viram? Viram como é tudo uma questão de lógica, né? Aprendo certo, não esqueço mais e vou bem no concurso, ok? Vamos aprender mais então? Entra já no nosso site e aproveita que temos 55% de desconto para dar nos meus vídeos, ok? E aí a gente se vê mais e estuda muito mais, com certeza. Até lá. Tchau, tchau.